Bom, então nós vamos começar esse estudo com uma introdução a respeito do trabalho de Allan Kardec, um pouco uma visão geral a respeito ah, do próprio trabalho de Allan Kardec, que deu origem ao momento em que ele produziu essa e as outras obras, não é? E depois falar um pouquinho do próprio Céu e Inferno, que é o livro que nós vamos estar estudando ao longo aí dos próximos meses, né? O Céu e Inferno, neste ano de 2025, está aniversariando, né? Ele está completando 160 anos do seu lançamento. O seu lançamento se deu em 1865, né? Então, fazendo as contas, se a gente não errou aqui na conta, são 160 anos. Então, a gente aproveita esse ano, devem ter várias palestras e comemorações aí a respeito do livro O Céu e o Inferno, e do papel que esse livro tem. Esse é um dos livros de muita importância aí da obra de Kardec, mas é um livro ainda proporcionalmente pouco conhecido no próprio meio espírita, né? E a gente vai vendo por quê. Então, algumas das coisas aqui possivelmente vocês já conheçam, né? E isso, de alguma maneira, vai servir para relembrar um pouco da história aí de Kardec e de como isso se introduz no processo da criação do céu e inferno. Então, quem foi Allan Kardec, né? Allan Kardec, nós sabemos, né? O nome real dele não é Allan Kardec, né? O nome de batismo dele é Hippolyte Léon Denisard Rivel, né? Alguns dizem que pelo o documento de batismo tinha a ordem um pouquinho invertida, Denisard primeiro, mas o fato é que nas obras dele, ele sempre assinou nessa ordem, Hippolyte Léon Denisard Rivel, né? A pronúncia eu também não sei se é exatamente essa, né? Porque é do francês, alguns falam Rivail, eu acho. Para mim, soa melhor o Rivel, mas posso estar errado também. Ele nasceu em 1804 em Lyon, na França. A família dele, segundo a tradição que se conhece, era uma família de magistrados, de educadores, né? Embora a mãe dele não fosse nem magistrado, nem educadora, né? Ah, deixa eu só acertar aqui umas coisas. Apesar dele ter nascido em Lyon, ele não viveu a infância dele em Lyon. A família foi para Lyon para que ele pudesse nascer lá no local, no instituto onde ele nasceu, mas ele morava numa cidadezinha chamada Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse. Foi aí que ele passou a sua infância e aí que ele teve os estudos básicos, os primeiros que a gente talvez chamaria hoje, ou antigamente, de curso primário, ou hoje Fundamental 1, ou algo assim, ele teve nessa cidadezinha de Bourg-en-Bresse. Depois, ele foi para uma outra cidade para completar os seus estudos. E esses são mais conhecidos, né? Ele, a mãe dele, né, a família se mudou para Yverdon, na Suíça. A Suíça ali é quase vizinha da França, naquela parte, né? Se mudou para lá porque lá existia uma escola famosa, né? Do Johann Pestalozzi, que era um educador que já tinha conquistado uma certa fama ali naquela parte da Europa, né? Pessoas de prestígio, até muitas vezes príncipes, etc., enviavam seus filhos, seus netos ali para serem educados, né? E ele foi para lá e ficou, segundo os últimos documentos aí que foram encontrados, parece que entre 1814 e 1818, cerca de 4, 5 anos que ele ficou lá nesse estudo. E ali ele, então, convivia com gente de vários países, né? Não eram só suíços, eram franceses, eram alemães,
e de outras regiões ali, de sorte que, inclusive, ali eles conviviam, e às vezes isso trazia algumas dificuldades, porque tinham línguas, idiomas diferentes, tinham religiões diferentes, né? Católicos, protestantes, ou variantes ali do protestantismo, e acabavam ali convivendo. E Pestalozzi dirigia, gerenciava aquilo com maestria, né? Depois daquela fase em que ele desenvolveu e aprendeu uma série de coisas que ele levou para o resto da vida, ele voltou para Paris. Não se sabe exatamente o ano exato, mas possivelmente entre 1820 e 21, por aí, ele voltou para Paris e lá ele se tornou educador, né? Pestalozzi estimulava muito os seus alunos a se tornarem ou trabalharem, contribuírem de alguma maneira com a educação, porque ele achava que na educação estava um processo de melhoria da humanidade, né? Ele propunha a educação da humanidade. Então, ele estimulava os seus alunos a fazer aquilo. E o Rivel aceitou aquela provocação, vamos dizer assim, aquele estímulo, e se tornou um educador. Consta que já em 1825 ele criou uma escola primária pequena, em que ele já aplicava o método que ele aprendeu com Pestalozzi, né? Que era um método muito interessante, baseado na observação geral, depois no contato físico com as coisas, depois na análise de hipóteses a respeito daquilo, e depois na dissecação, no entendimento de cada parte. Por exemplo, se ia analisar uma planta, eles primeiro visitavam no jardim a planta, observavam a planta como um todo, e depois iam para a sala discutir as partes da planta, como é que a planta sobrevivia, como é que ela era, o que que ela produzia, né? Isso para dar um exemplo aí nessa área da botânica, né? Quando o Rivel, então, estava na França, ele fundou, como eu falei, a escola primária, mas ele continuou fazendo outras coisas. Em 1827, ele tinha um pensionato de meninos, meninos da faixa de 10 a 13 anos, né? Um pensionato de meninos. Foi uma das primeiras instituições aí que ele criou e também ensinava. Mas não parou por aí. Mais para frente, em 1831 até cerca de 1840, ele criou o Instituto Rivel, que ficou conhecido também como Liceu Polimático, porque era uma escola em que se ensinava de tudo, muito além da grade curricular da França. A grade curricular da França, nessa época, era muito reduzida, era só obras clássicas, um pouco de gramática, leitura de obras antigas, nada muito de ciências, era muito reduzida. Mas lá nesse instituto, Rivel ensinava tudo isso, né? Por isso, esse instituto se tornou muito conhecido e concorrido. Aqui do lado esquerdo, aqui tem uma publicação do jornal, aqui, né, um aviso, uma seção aqui, aviso, né? A instituição do Messier Rivel, né? E aqui tem um endereço onde ficava, a Rua de Vaugirard, no 1065, e aí fazendo uma propaganda, digamos, daquele instituto que ele ensinava. Antes disso, ou durante esse trabalho com o Instituto, ele também, Rivel veio a casar, né? Casou com, aqui tem uma gravura, né, representando o casal, casou com Amélie Gabrielle Boudet, que era mais velha do que ele. Rivel tinha nascido em 1804, né? Ela tinha nascido em 1790 e pouco, ela tinha aí alguns anos a mais do que ele, né? E consta que, além de ser mais velha do que ele, ela viveu mais tempo do que ele. Ele faleceu, ele desencarnou antes dela, né? Bem antes dela.
Então, em 1832. E ela se tornou uma cooperadora do trabalho dele, assim, fantástica, né? Inclusive nas obras educacionais. Então, e durante toda essa época em que ele ensinava, ele também não só ensinava, mas ele buscava conhecimento nas fontes que existiam. Que fontes? Ele foi membro de sociedades científicas da época, como o Instituto Histórico de Paris, a Real Academia de Ciências Naturais, a Academia Real de Arras e outras sociedades científicas. Era nas sociedades científicas que se podia aprender aquilo que a escola não ensinava, né? E que mesmo a universidade também não se dedicava, não tinha cursos de pesquisa naquela área, né? Então ele conheceu pessoas que ficaram muito famosas depois, cientistas, né? Importantes nessas sociedades. Em 1831, só para citar, a Academia Real de Arras, né, fez um concurso perguntando qual o sistema de estudos em mais harmonia com as necessidades da época na França, porque já se sentia assim um certo incômodo em relação ao sistema de ensino na França, e aí estava se procurando alternativas. E ele concorreu, enviou para lá uma monografia e venceu o concurso, né? Quer dizer, ele foi o vencedor, ganhou prêmio aí sobre essa memória. Não que imediatamente, né, o que ele propôs foi assimilado, não. Até porque os governos foram mudando e os responsáveis pela área educacional, ora iam para um lado mais restrito, outro para um lado mais liberal. Então, aquilo oscilou muito durante o século XIX, mas mais para o final do século XIX, várias ideias que ele foi trazendo também foram ideias que foram sendo incorporadas no sistema educacional lá francês, né? Através, muitas vezes, de outras pessoas, mas as ideias foram. Então, ele era, veja, um professor, um mestre de instituição, quer dizer, um chefe de instituição, fundador de educandários, professor de várias disciplinas. Ele era membro de sociedades acadêmicas e científicas e era alguém que queria influir na educação pública. Ele queria colaborar para melhorar o sistema de educação. Ainda depois do Instituto Rivel, entre 1844 e 1850, mais ou menos, ele teve um pensionato de meninas, onde a Amélie Gabrielle Boudet também colaborou aí de diversas maneiras, e uma escola de comércio. As meninas, né, tinham sempre uma educação muito mais restrita do que os homens naquela época, e ninguém se preocupava com profissionalização de mulheres, né? As mulheres tinham que ser do lar, né? Era para aquilo que elas tinham que viver, se preparar, né? E ali existiam alguns educadores que não pensavam assim, e Rivel era um deles. Ele criou um pensionato de meninas, mas anexo ao pensionato tinha uma escola de comércio. Então as meninas podiam também se formar para o comércio. E com isso, talvez pleitear aí a profissionalização, né? Então ele já estava lá na frente em relação àquilo que se fazia na época. Além de tudo isso, ele foi escritor. E olha a quantidade de obras pedagógicas e educacionais que ele escreveu. Um curso prático e teórico de aritmética, em 1823. Um curso completo teórico e prático de aritmética, 1845, que era uma reedição do primeiro, mais completo. Veja, ó, 1828, plano proposto para a melhoria da educação pública. Ele dava aula de química, de astronomia, de física, de botânica, de gramática. Escreveu uma gramática francesa clássica, que chegou, segundo consta, a ser utilizada até na Universidade de França. Veja só, ao qual o sistema de estudos é o trabalho dele, 1831, né? Catecismo Gramatical da Língua Francesa, 1848, Manual dos Exames para Certificados de Capacidade,
veja, 1850, olha, ele começou a ter contato lá com os fenômenos espíritas em 1855. 1850 ele ainda estava publicando coisas, né? Ditados da primeira e segunda idade. Então, aqui a gente tem, por exemplo, olha, uma das capas, né, do curso completo teórico e prático de aritmética, né? Ó, por HLD Rivel. Ele assinava assim, HLD Rivel, né? Agora, claro, com o passar do tempo, né, ele também foi fazendo outras coisas. Ele foi, de alguma maneira, tendo que sobreviver, né? Nem se hoje o trabalho dos professores nem sempre é suficiente para manter os próprios professores, principalmente de ensino básico, imagine naquela época em que o professor naquela época era visto como um ser que dava aula porque não conseguiu fazer outra coisa melhor, né? Ele não tinha prestígio, o professor não tinha prestígio e era realmente difícil ali para os professores se mantêm só daquela forma. Então, acabavam fazendo atividades em paralelo. O Rivel, além daquilo, fazia traduções, ele traduziu livros, na época ele traduziu livros para o alemão, ou do alemão para o francês, né? Depois ele, mais para o final da carreira educacional dele, ele começou a trabalhar fazendo contabilidade de algumas empresas, né? E aí, com isso tudo, ele ia se virando de alguma maneira para conseguir sustentar a família dele, né? Quando chegou ali por 1854, 1855, ele começou a ter contato com as mesas girantes. Então, em 1854, o professor Rivel ele tinha um interesse já há muito tempo por uma linha de pensamento que estava assim empolgando a Europa naquele tempo, que era o magnetismo, né? O magnetismo que tinha sido ali, digamos, espalhado, né, disseminado pelo Mesmer, né, no final ainda do século XVIII, mas que teve alguns seguidores. Rivel se interessou bastante por aquilo e ele tinha estudado bastante. E um dos amigos dele, que era magnetizador, era um estudioso disso, convidou ele em 54 para assistir uma sessão de magnetização diferente. Era uma sessão em que as mesas se moviam, né? Ele chamou de mesas girantes. E o Brivel não se entusiasmou muito por aquilo, né? Ele só foi mais tarde, quando, depois de muitos convites, né? Acabaram dizendo para ele até que, além das mesas se moverem, elas falavam, quer dizer, não falavam, elas se comunicavam, né? Ele ficou muito com o pé atrás, achou que aquilo era muito ingênuo da parte das pessoas, mas ele, de tanto insistir, ele acabou indo. E em 1855, ele assistiu pela primeira vez uma reunião de mesas girantes na casa de uma sonâmbula, né? O sonambulismo era um fenômeno associado ao magnetismo, né? Na casa de uma sonâmbula, que era a senhora Roger. Na França tinha vários sonâmbulos, né? Não é o sonâmbulo aquele que anda quando está dormindo, que a gente está mais acostumado. Eram pessoas que eram colocadas em estado sonambúlico artificialmente e que, de alguma maneira, elas, enquanto estavam em estado sonambúlico, faziam previsões, diagnosticavam algumas coisas para as pessoas que vinham consultar. Tanto é que muitas dessas sonâmbulas, elas trabalhavam remuneradamente, era muito comum isso, porque elas eram consultadas por pessoas que queriam, às vezes, saber se estavam doentes, enfim, uma série de coisas, né? Então, essa senhora Roger era uma delas, e ele foi na reunião de mesa girante. E ele ficou maravilhado com aquilo e achou muito curioso, né?
Maravilhado por quê? Porque as mesas a gente já sabe, né? As mesas subiam, desciam, iam para o teto, viravam de ponta cabeça. E ele procurava se tinha algum truque ali, não achou truque nenhum. E ele falou: bom, se não tem truque, deve ter algum fenômeno que mereça ser pesquisado. Deve ter alguma lei aí que a gente não conhece, alguma lei da natureza que a gente não conhece. Então, deve ser uma coisa interessante de se pesquisar. E ele começou a elaborar, a observar e percebeu que as pessoas faziam perguntas para a mesa. E a mesa respondia, às vezes com piadas, ou às vezes com alguma coisa não muito séria, mas às vezes dava umas respostas mais sérias. Ele então começou a ele fazer perguntas para a mesa. Mas aí ele começou, a mesa começou a dar algumas respostas interessantes, e ele então começou a preparar questionários em casa para submeter às mesas. E começou a visitar outras sonâmbulas, outras reuniões de mesa girantes, né? E fazer as perguntas para essas outras mesas. E foi aí, perguntando coisas que eram do interesse dele a princípio, né? Que ele foi obtendo material para os livros que ele iria publicar depois. Por conta desse primeiro trabalho dele, né, que envolveu poucos médiums, envolveu as irmãs Baudin, né, Caroline e Pelagie Baudin, que eram irmãs que já tinham lá os seus 28 anos, por aí, né? Teve um livro antigo, alguns livros antigos, que diziam que elas tinham 14 anos, 13 anos, mas isso não se sustenta, né? As pessoas acharam os documentos dela de nascimento, etc., e viram a idade delas, né? Caroline e Pelagie eram já mulheres mesmo, né? A Celine Jaffé, que era uma sonâmbula, e a Hermance Dufault, essa sim, essa era uma moça que tinha ali os seus 18 anos, 17 para 18 anos, né? São as médiums que, a princípio, Rivel utilizou para o seu primeiro livro que ele publicou, que abordava alguma coisa diferente do que educação, que foi o Livro dos Espíritos. Esse primeiro livro foi lançado em 18 de abril de 1857, em Paris, nessa galeria que aparece aqui nessa figura, né? E aí ele publicou usando um pseudônimo, né? Pseudônimo de Allan Kardec, porque ele não queria que as pessoas comprassem o livro porque conheciam ele como educador, mas pelo assunto, para ver até o interesse real pelo assunto, né? Nessa primeira edição, o livro tinha 501 perguntas, mas o trabalho dele continuou, ele foi fazendo mais perguntas para mais gente, conheceu mais médiums, né, que ajudavam a fazer aquele tipo, produzir aquele tipo de fenômeno, e quando foi em 18 de março de 1860, ele publicou a segunda edição do Livro dos Espíritos, agora com 1018, 1019 itens. 18, 19, porque aqui as edições brasileiras, conforme a tradução, tem 1018 ou 1019, né? Veja, mais que o dobro, né, da primeira edição de perguntas e respostas, o que significa que houve uma continuação muito grande do trabalho e muito mais amadurecida. Né, para essa segunda edição, ele já conseguiu consultar até, segundo ele mesmo disse, né, até cerca de 10 médiuns. E aí ele continuou o trabalho dele, mas era difícil fazer esse trabalho indo na casa de cada um. Ele resolveu criar um local para que facilitasse as pesquisas dele, trazendo aquelas pessoas que quisessem trabalhar, médiums, né, que quisessem trabalhar naquela pesquisa. Então, ele fez duas coisas. Primeiro, no ano seguinte, 1858, logo no começo, 1º de janeiro, né, em janeiro, ele lançou uma revista chamada Revista Espírita, que era um jornal de estudos psicológicos, né, que ele começou primeiro colocando dinheiro do bolso dele, não tinha nenhum assinante, mas ele começou a publicar mensalmente essas revistas com
comunicações, resultado de pesquisa que ele estava fazendo. Perguntas, respostas, etc., dos espíritos, né? E aquilo foi indo, continuou indo, e ele começou a ter devagarinho assinantes para aquela revista. E ele publicou essa revista até falecer. Portanto, ele publicou por quase 12 anos, né, aquela revista. E, nesse mesmo ano de 58, ele criou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas de Paris, que passou a ser, então, o local, né, onde ele começou a fazer as suas pesquisas. Não que ele tivesse deixado de visitar outros locais, mas aí ele tinha um local que podia fazer algo um pouco mais controlado, né? Essa sociedade começou pequena, começou na casa dele, depois eles alugaram salões, etc. E durante um tempo eles ficaram nessa passagem Sainte-Anne 59, que aparece aqui na figura, e que até hoje, né, quem vai para Paris pode visitar esse local, porque teve uma época que ele morava nesse local, no segundo andar, e de um outro lugar ali tinha a sociedade, né? Muitos médiuns participaram ao longo do tempo da Sociedade de Paris, e com isso o trabalho começou a crescer. E começou a crescer, e ele continuou publicando o resultado daquilo na Revista Espírita, como se fazia nas sociedades científicas, né? As sociedades científicas publicavam boletins, né? Boletim da Sociedade Histórica, boletim da Sociedade Astronômica, boletim da Sociedade, em que eles iam publicando o resultado das pesquisas em cada área. E ele fez isso com o Espiritismo, né? E com isso ele acabou publicando várias obras que hoje nós consideramos como obras fundamentais do Espiritismo, que de fato foram as primeiras, né? Do Espiritismo em si, né? As mais conhecidas: o Livro dos Espíritos, né? Já vimos, primeira edição em abril de 1857. Depois teve o Livro dos Médiuns, em janeiro de 1861, que foi, para muitos daqui, foi o que nós estudamos nos últimos 3 anos, né? Depois de 64 veio o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, em 1865, em agosto, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E depois de 68, a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. E Kardec viria a desencarnar em 69. Então, esses são os livros, digamos, de maior conteúdo, né? Que ele publicou de uma vez, assim, né? Claro, todos esses livros ele publicou várias edições, tá? Como aconteceu com o Livro dos Espíritos, ele publicou todos os livros em várias edições. 3, 4. O Livro dos Espíritos, quando ele morreu, estava na 18ª, 16ª edição. Então era o autor. Ele ia aperfeiçoando, mexia aqui, mexia ali, completava, trocava, corrigia, como qualquer autor que quer melhorar sua obra, né? Ele era um coautor, né? Junto com os espíritos. Agora, além delas, Kardec não publicou só essas 5, embora todo mundo fale só delas. Na verdade, ele publicou, nós vamos contar depois. Olha só as outras obras que também são fundamentais e que ele publicou, né? 1858, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que era um livro pequeno que depois deixou de ser publicado quando saiu o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é essa obra muito mais ampliada, né? O que é o Espiritismo? Ele publicou em 1859. Quem também tivemos um outro estudo aí antes, né, do Livro dos Médiuns, que era um estudo introdutório, em que tinha aí exatamente estudando o que é o Espiritismo, né? Que era um livro pequeno voltado para quem era novato no Espiritismo, né? Mas ele não parou só nisso.
Depois, em 1862, acharam que o que é o espiritismo, apesar de ser fino, ainda era muito. Ele publicou um mais fino ainda, o espiritismo na sua expressão mais simples, em 1862, que tinha ali umas 10 folhas por aí, né? E na original. Depois ele fez uma série de, não contente com tudo que ele fazia, né? Fazia pouca coisa, né? Ele ainda foi viajar para o interior da França e chegou até na Bélgica para verificar como é que estavam sendo os primeiros agrupamentos espíritas que estavam se fundando nas cidades do interior da França. Então ele foi levar esclarecimentos, tirar dúvidas, fazer visitas para grupos que tinham acabado de se formar ali, grupos que no máximo tinham o quê? 3 anos, que estavam ali se formando, 4 anos, né? E ele então fez várias visitas, e a visita maior que ele fez foi essa de 1862. Ele ficou 2 meses fora, né? E ia de charrete, né? Fazendo aquilo, mas em parte depois ele começou a andar de trem também, que já tinha os trens a vapor, né? Então, para alguns lugares ele conseguiu ir de trem. Depois escreveu em 64 o resumo da lei dos fenômenos espíritas, que nós lemos um pouco também no estudo sobre o livro dos médiuns, e publicou a Revista Espírita. Ao todo, se a minha conta não estiver errada, foram 148 edições mensais que ele publicou em vida, que tem a mão dele lá. Ele morreu em março de 69 e já deixou pronto o número de abril 69. Veja. E em 69 ainda, ele publicou um livro que é muito pouco conhecido no meio espírita, chamado Catálogo Racional, com obras para se fundar uma biblioteca espírita, tá? Que nós temos agora a tradução aqui em português, né? Esse catálogo, ele era, por quê? Porque ele estava fundando uma livraria espírita. Até então, os livros todos e a revista eram editados por uma livraria geral. Ele mandava lá os livros e, e a livraria editava, né? A gráfica tal, editava. E ele resolveu, ele achou que era mais econômico criar uma livraria para os livros espíritas, né? Os dele e outros que viessem a surgir. Então, e ele, veja, a fundação da livraria estava marcada para 1º de abril de 1869, ele faleceu um dia antes. Quer dizer, ele não viu a fundação, né, da Livraria Espírita. Mas esse catálogo foi lançado junto com a Revista Espírita e era o catálogo dos livros, os primeiros livros que a livraria ia vender, entre os quais estavam os dele, lógico, e mais vários outros livros que falavam também de espiritismo, que já existiam, e livros, inclusive, contrários ao espiritismo, que ele colocava porque dizia que as pessoas tinham que ler até para saber o argumento, né? Para poder saber se elas tinham resposta, se estavam concordando ou não com aquilo. Bom, agora então, o Céu e o Inferno, né? Que é a obra que nós vamos começar a estudar, não é? Então, o Céu e o Inferno foi o livro que foi publicado em 1865, logo, logo um ano depois, mais ou menos, da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Do Evangelho para frente, Kardec diz que seriam os livros que ele estava publicando, eram livros de aplicação e desenvolvimento da doutrina espírita, que já tinha suas bases no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele aplicou o Espiritismo para análise dos ensinamentos morais de Jesus. Ele fala muito na introdução, né? Ele só ia se fixar nos ensinos morais de Jesus, ia deixar tudo quanto é dogma, tudo quanto é dúvida, mística, não ia incluir no Evangelho. Mas ele acabou retomando alguns assuntos nos outros livros. Por exemplo, o Céu e o Inferno. No Céu e Inferno, ele vai retomar os dogmas
e visões sobre o pós-morte criado pela teologia judaico-cristã. Aí ele começa a mexer num vespeiro um pouco maior. Então, quando a gente abre o céu e o inferno, né? Por exemplo, aqui eu tenho um exemplar do céu e inferno, e aí quando a gente abre aqui na capa do céu e inferno, né? Tem algumas coisas escritas aqui embaixo do título. Então está escrito assim, olha, o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Essa era a ideia. Contendo o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal para a vida espiritual, as penas e as recompensas futuras, os anjos, os demônios, as penas eternas. Então, tudo isso faz parte do céu interno, né? Falar sobre isso. Não é só o céu e o inferno. É uma série de outras coisas que faziam parte da teologia, fazem parte, né? Da teologia cristã. Seguido de numerosos exemplares da situação real da alma no momento da morte e após a morte. Essa é a segunda parte do livro. Essa segunda parte é o X da questão. É a transcrição do tipo de pesquisa que Kardec fazia já há muitos anos e que já vinha sendo publicado na Revista Espírita. Essa parte é uma chave de ouro aí desse livro, né? São as comunicações dos espíritos diretamente contando como era a vida deles no momento da morte e depois da morte, né? As pessoas dizem, ninguém voltou da morte para contar como é que é depois, né? É porque não leram o céu e o inferno. No mínimo, porque não leram o céu e o inferno. E aí, no Céu e Inferno, tinha um prefácio, né? Kardec publicou 4 edições do Céu e Inferno. Parece que até as primeiras ele pôs um prefácio. Na quarta, não saiu o prefácio. Mas tem algumas edições do Brasil que mantêm o prefácio. Então, eu peguei uma parte desse prefácio que ele diz assim, né? Kardec. Como nos outros escritos sobre a doutrina espírita, aí, nesse livro, nada introduzimos que seja produto de um sistema pré-concebido ou de uma concepção pessoal, que não teria nenhuma autoridade. Tudo aí é deduzido da observação e da concordância dos fatos. Tá? Então, ele está dizendo que também nas outras obras foi assim. Tudo aí é deduzido da observação e da concordância dos fatos, a concordância universal do ensino dos espíritos. Observação. Nesse livro, a gente tem a chance de observar o que os espíritos trazem de informação e como é que a gente vai montando o quadro da filosofia espírita, né? Então, ele dizia assim, que o livro dos espíritos, nesse prefácio, né, tem as bases fundamentais do espiritismo. O livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e o céu, e isso em termos de filosofia, né? E o céu e o inferno tem as aplicações, cada um no aspecto especial, né? O livro dos médiuns na parte prática, o Evangelho na parte moral e o céu e o inferno quanto a o que acontece no pós-morte. E ele dizia: muita gente queria que eu já tivesse publicado isso antes, outros acham que eu estou sendo apressado, mas olha, cada coisa deve vir no tempo adequado, porque se vier muito tempo antes, corre o risco de abortar. Se vier muito tempo depois, as pessoas podem já não ter mais interesse. Então veio na época certa. Então ele diz: na primeira parte tem o exame comparado sobre as crenças do céu, do inferno, das penas eternas, em comparação com a visão espírita. Então, ele traz as crenças da teologia cristã e aquilo que os espíritos estavam ensinando. Na segunda parte, são os próprios espíritos, são exemplos de diálogos com os espíritos que serviram para o estabelecimento da teoria.
Então, no céu, existe céu do jeito que se pensava? Não. Por quê? Porque é assim, assim, assim. Como é que a gente sabe que é assim? Olha, porque isso foi feito uma pesquisa com vários espíritos. Então, exemplos dessa pesquisa com os vários espíritos constam da segunda parte. Então, tem lá os espíritos felizes. Tem vários diálogos com espíritos que se diziam felizes. Como é que eles são felizes? Como é que eles estão vivendo nessa felicidade? Então, ali eles vão contar. Assim como tem diálogos com espíritos infelizes, espíritos que estão sofrendo, espíritos de pessoas que se suicidaram, né? Como é que eles estão no mundo espiritual? Eles estão no inferno? Eles estão no purgatório? Ou é diferente? Então aí eles contam. Então Kardec selecionou, ali tem várias dezenas no livro de comunicações, mas ele recebeu muito mais, né? Tem publicações na Revista Espírita muito mais do que o que está no Céu e Inferno, ok? Então olha o que tem na primeira parte, ó. Aqui tem os capítulos, ó. Primeiro, Porvírio nada. Será que existe alguma coisa após a morte ou não existe nada? Ele vai discutir isso. Se nós já morremos e reencarnamos tantas vezes, por que que existe o temor da morte? Ele vai analisar o que que alimenta o temor da morte. Depois o céu. Vai analisar toda a ideia do céu. O céu é só os cristãos que imaginaram que tinha o céu? Não. Outros povos também imaginaram de outras maneiras. Ele vai analisar. E o inferno? Ele vai comparar o inferno dos pagãos com o inferno dos cristãos. E vai depois trazer o que os espíritos trazem, né? E o purgatório? Existe, não existe? A gente aceita, não aceita? E as penas dos espíritos? Ah, ele constatou que tinha espíritos que sofriam, mas será que a pena deles era eterna? Quer dizer, eles iam sofrer por toda a eternidade? Quem vai para o inferno diz que sofre por toda a eternidade, né? Então aí ele vai analisar essa doutrina. Tem cabimento essa doutrina, né? Aí no capítulo 7, como é que são as penas futuras segundo o Espiritismo? E continua. E os anjos? Existem anjos? Né? O anjo ali, com asinha ou sem asinha, o anjo que foi criado perfeito, não foi? Existe? Como é que é? E os demônios? Né? E os demônios? A intervenção dos demônios nas manifestações modernas. Então, muitos diziam que os demônios, as manifestações espíritas, né, que Kardec analisava, eram manifestações demoníacas. Será que eram? Será que eram os demônios que estavam se manifestando? Ele vai analisar isso, né? Outra coisa, muitos diziam que Moisés já tinha falado lá no Velho Testamento que era proibido conversar com os mortos. Será que é isso mesmo? Então, a Kardec vai analisar essa proibição, entre aspas, de se evocar os mortos. Então, tudo isso é analisado na primeira parte, com muitos exemplos, com muita discussão lógica, né? E nós vamos ter a chance de ver toda essa análise lógica de Kardec e orientada pelos espíritos a respeito disso. Na segunda parte, então aí na segunda parte tem os exemplos, né? E diálogos dos espíritos. De onde vêm esses diálogos? Vem de história. Na Revista Espírita, aqui tem um exemplo, né, da Revista Espírita, de julho de 1859. Um exemplo só, né? E aqui tem algumas sessões, porque aqui é por mês, né? E cada mês tinham várias matérias. No final do ano, Kardec encadernava os 12 números daquele ano e fazia um livro, né? Com os números mensais da revista. Isso veio para o Brasil e no Brasil também se manteve isso. Então, a Revista Espírita no Brasil não está mensal, mas ela é um volume por ano. Mas quando você vai ler, ele está traduzido, né?
Quando você vai ler, você vai ver ali por mês, janeiro, fevereiro, março, né? Então tinha várias sessões, olha, discurso de encerramento da Sociedade Parisiense, boletim, casos, né? Que é o espiritismo, lançamento de novas obras, né? E tinha uma sessão que ele começou a pôr em quase todos os números, que chamava-se Conversas Familiares de Além-Túmulo, ou Palestras Familiares de Além-Túmulo. Olha só que interessante. Conversas Familiares de Além-Túmulo. E aí, nessas conversas, tinha o diálogo que ele ou outras pessoas faziam com os espíritos através de médiuns. Por exemplo, aqui, né? Nesse número aqui de julho de 1859, tem lá o soldado argelino de Magenta. Estava tendo uma batalha ali da França com a Áustria, né? Na região de Magenta. E a Argélia era, também entrava nessa batalha, né? Por conta da França. E aí eles evocaram soldados que morreram nessa batalha para saber o que os soldados sentiam. E olha só, aqui tem um recorte, né? Vou mostrar aqui para vocês, de como era essa entrevista, né? Essa figurinha aqui é como se fosse o uniforme dos soldados daquela época, né? Que foram batalhar lá. Então, Kardec fazia várias perguntas. Olha o número 12 aqui, olha. É... Peraí, deixa eu voltar aqui. No momento em que morrestes, imediatamente vos reconhecestes? Não. Eu estava tão atordoado que não acreditava, o espírito falando. Então, olha que informação. O soldado morreu e no começo ele não sabia que estava morto, porque ele estava atordoado. Está no meio da batalha, lá levou uma bala, morreu, continuou ali, né? Espiritualmente. 13. No momento que morrestes, a batalha não tinha terminado. Seguistes as suas peripécias? Quer dizer, ele morreu no meio da batalha. Ele continuou ali cuidando, né? Olhando o que estava acontecendo? Sim, uma vez que eu disse que eu não me acreditava estar morto. Eu queria sempre ir de encontro aos outros cães. Os outros cães é o jeito que eles falavam dos austríacos, né? É que em francês fica autre quem, alguma coisa assim. Então, os outros cães. Então, ele continuou com raiva dos austríacos, mesmo depois de desencarnado. Ele queria estar atirando neles ainda, mas ele, obviamente, não conseguia, né? Ele continuou ali na guerra. Olha que coisa interessante, né? Como é que a gente ia deduzir isso? A 17. Os espíritos daqueles que se batiam com mais ardor uns contra os outros e pensavam, encontrando-se juntos nesse mundo dos espíritos. Eles estavam ainda animados uns contra os outros? Quer dizer, morria franceses, né? E morria austríacos. Aí eles se encontravam no mundo espiritual. Eles continuavam em guerra? Eles continuavam com raiva uns dos outros? Ele perguntou. E ele falou sim, durante algum tempo e segundo o seu caráter. Quer dizer, né, alguns mais, outros menos. Olha que coisa interessante. São coisas que a gente não iria deduzir se não perguntasse para o fulano, para o espírito que viveu aquela experiência, né? Então, as comunicações que a gente tem na segunda parte do Céu e Inferno são como essas. Aqui tem um pequeno exemplo de algumas perguntas, mas tem lá várias perguntas perguntando para o espírito. E aí, na hora da morte, você tinha dor? Demorou para você se desligar? Você acordou logo? Você ficou perturbado? Você sabia? E aí, como é que foi? Criminosos, outras pessoas que eram mais elevadas, pessoas que eram comuns, inclusive pessoas que estavam encarnadas e que foram evocadas enquanto estavam dormindo, para também saber como é que eles sentiam aquilo tudo. Veja que interessante, né? Então Kardec tomou isso tudo
e colocou lá na segunda parte do céu e inferno, classificando, né? Então, o primeiro capítulo é sobre a transição, ou o passamento, em algumas traduções aí. Como é que é a transição de encarnado para desencarnado? O momento da morte, o desligamento do corpo, do que depende, demorar mais, demorar menos, né? Sentir melhor, sentir pior. É um capítulo que vai analisar essa questão. E aí depois vem os exemplos. E aí vem espíritos felizes, em condições medianas, sofredores, suicidas, criminosos, arrependidos, espíritos endurecidos, muitos criminosos que não se arrependeram, né? Ou pessoas que fizeram mal e achavam que estavam certas. Como é que estavam no mundo espiritual? Tem até entrevista com ateu. Já imaginou no mundo espiritual perguntar para o ateu? E aí, o que você acha agora, né? Depois de desencarnar, né? Expiações terrestres, que são esses espíritos que estavam ainda encarnados e que eram evocados. Então, veja, tem muita coisa interessante aí para a gente estar analisando, realmente interessante e curiosa, né? E aí, só para encerrar, eu quero só colocar aqui esse monumento, né? Apesar de Kardec não ter vivido em Lyon, né? Ele só nasceu em Lyon, ele não viveu lá. Em 2004, que fez 200 anos, né, do nascimento de Kardec, ele nasceu em 1804, o prefeito da cidade de Lyon inaugurou esse monumento, né? Esse monumento foi feito por pessoas, inclusive com colaboração de brasileiros, aí, que ajudaram a fazer também o monumento. E lá no monumento tem algumas inscrições. E uma delas, que é conhecida talvez aí de muitos, né? É uma inscrição que estava lá no livro O que é o Espiritismo, né? E que tem tudo a ver com aquilo que a gente vê no Céu e Inferno. Olha lá. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas mesmas relações. Isso dá um bom quadro daquilo que é o Espiritismo e do fruto do trabalho dele, muito explícito no livro Céu e Inferno. Então é isso, eu vou parar por aqui. Agradeço aí a atenção de vocês todos e vou também terminar a nossa gravação.